Demorou, mas veio aí. Vamos falar do gibi que ganhou na enquete que eu coloquei aqui no canal para ver qual era o próximo quadrinho que vocês queriam que tivesse um vídeo dentro da série do Gibizinho Lido. E ganhou Alvar Maior, de Carlos Trillo e Henrique Breccia, publicado pela editora Lorentz. Então vamos lá destrinchar um pouco sobre esse gibi incrível. O Trillo e o Breccia, né, o Henrique Breccia, filho do grande artista uruguaio Alberto Breccia, que fez uma carreira maravilhosa na Argentina, se juntam novamente aqui, né? Eles não começaram a trabalhar juntos já nessa edição, eles tiveram algumas parcerias ao longo da vida. E do que se trata Alvar Maior? Essa editora Lorentz, eu acho que é uma editora nova, fez uma campanha no Catarse e eu fiquei assim, será que eu apoio esse quadrinho ou não? Dei meu voto de confiança e não me decepcionou em nada. Tem alguns errinhos de português aqui, essa capa um tanto quanto feinha, porque elas pegaram uma imagem interna do gibi, aumentaram e ficou um tanto quanto pixelizada, mas fora isso não tem problema algum nessa edição. Capa dura, bonitinho, um papel bom, que faz justiça o estilo artístico do Henrique Breccia e não peca em nada. Então do que se trata Alvar Maior? Alvar Maior é como que eu posso dizer? Estamos aqui no século XVI, né, o período das grandes navegações, a corte espanhola se adentra nessa região sul-americana, América Central e coisa do tipo. E o Alvar Maior, ele é o primeiro branco, né, ele é mestiço, nascido nessa região, né. O pai dele era um dos funcionários do Pizarro, que foi um grande explorador e até então cruel, explorador espanhol que se adentrou, dominou essas regiões da América do Sul e tudo mais. E essas histórias, no começo, eu acho que o Trillo ainda estava pegando a manha do que ele queria com o Alvar Maior, ele estava testando. A gente tem umas tramas um tanto quanto pé no chão, que lembra muito Tex, aqueles gibizinhos italianos da Bonelli, sabe? Então, e aqui ele tá meio... Parece que não encontra o tom. Ele vai encontrar o tom mais ali nessa edição são 18 volumes, são 18 capítulos isso. 18 capítulos. Ali pro sexto ou sétimo começa a achar o tom do Alvar Maior, que começa a ter um realismo fantástico na parada. Então começa a ter respingos de coisas assim surreais, surrealistas, místicas dentro da aventura. Coisa que não estava rolando nos primeiros capítulos. Os primeiros capítulos eram bem pé no chão. O Alvar Maior é uma personalidade enigmática, as pessoas buscam ele porque ele conhece aquela região, ele sabe das coisas, ele é um tanto quanto intocável, assim, sabe? Ele consegue se safar de coisas, assim, ele tem uma aura mística em volta dele, tipo o Tex ou o Zagor, sabe? Dos quadrinhos italianos, que eu comentei aqui um pouquinho antes. Então, e aí os primeiros capítulos a pessoa fala assim, cara, cadê o Alvar Maior? A gente quer chegar, sei lá, quero procurar o Eldorado, que é a cidade folclórica, mística que existe no nosso mundo mesmo, que foi coberta, ela é feita de ouro, puro ouro. Fala, eu quero encontrar esse lugar. E o Alvar Maior fala, beleza, vamos lá. Aí ele é acompanhado do melhor amigo dele, que é um indígena, e eles vão, e sempre rola alguma traição. Então o Alvar Maior sempre se safa porque a galera que contratou ele começa a abrir o olho e fala, eu quero esse dinheiro, eu quero esse ouro, eu quero esses tesouros, e começam a brigar e todos se matam, e o Alvar Maior fala, haha, legal, deu em nada, tô aqui na minha. E isso é interessante porque a gente começa a perceber a ideologia, podemos dizer assim, do personagem. Porque ele é um homem que todo mundo, ele conhece na palma da mão essa região, todo mundo busca os serviços dele para conseguir coisas gananciosas. Eu acredito que o Alvar Maior tenha vontade de encontrar o Eldorado, só que esse personagem, ele é legal por uma coisa. Ele é um homem que ele não está interessado em encontrar. Ele está interessado na busca, ele está interessado no caminho, no percurso, no percalço de tudo. Então assim, é muito legal quando a gente pega as pessoas gananciosas que estão, fala, caraca, a gente encontrou a árvore que vai me dar a vida eterna. E ele tá ali olhando e fala, tá, não me interessa por isso. Se matem. E aí acontece um caso. Uma é, o cara tá atrás de uma fruta que dá a imortalidade pra ele, vai com o grupo e o grupo começa a pegar as frutas e as pessoas que vivem nessa vila, que até então achavam que era uma vila desabitada, e aí a comunidade, né, o grupo mata todas as pessoas que estão ali.
Só que eles não fazem nada com o Alvar Maior porque ele tem um amigo indígena do lado dele, né? E o amigo fala assim, cara, vamos se afastar, vamos ficar de boa porque eles não vão atacar a gente porque sabem que a gente não quer isso. Eles se afastam, não acontece nada. No outro caso, a pessoa tá atrás de uma água, de um líquido que vai dar vida eterna para ela. E aí acontece uma briga, tal, todos morrem nessa briga, né? E aí o Alvar Maior tem a chance, tem a possibilidade de beber dessa água e ele não bebe. Tem um ancião que cuida, né, o último que sobrou desse povo que guarda esse líquido místico. O Alvar Maior tem a chance de beber e ele não bebe, ele joga numa plantinha. E aí você fica se perguntando, cara, por que ele faz isso? Tem mais volume isso aqui, eu não sei se mais pra frente vai revelar que ele tem alguma habilidade, ou ele é um cara, sei lá, enviado dos céus, um ser místico, coisa do tipo. Não sei. Só que você fica encasquetado, fala assim, cara, por quê? Você não bebeu da água, ter a vida eterna, que é algo que acho que todo mundo tem vontade de ter, né? Mesmo que seja muito tenso ter a vida eterna, porque você vai vivendo enquanto todas as pessoas que você conhece e ama vão deixando você durante essa vida eterna. Ele não bebe, ele não quer. Ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele quer encontrar algo. Só que ele não se importa se ele vai encontrar ou não e quanto tempo vai demorar para ele encontrar. O que interessa para ele é a busca, o que interessa para ele é essa jornada. Até parece que ele é tipo um ser que gosta de acompanhar as pessoas e ver o desfecho delas, que curiosamente sempre acontece de forma muito negativa. Então ele tá tipo como se fosse um observador da vida humana, sabe? Ele vai acompanhando aquilo ali e vai vendo os desfechos. E toda vez que alguém contrata ele, sempre dá uma merda. Ele sobrevive, todo o grupo morre, ou coisa do tipo. E aí eu tinha falado que a história encontra um tom ali pra metade, que começa a ter coisas mais místicas, começa a ter coisas mais fantasiosas no meio. Ele começa a ver versões dele do futuro, em um capítulo, por exemplo, ele mais velho, e aí a versão dele mais velho fala assim, cara, você vai matar o cara que fez esse chapéu pra você. Ele, o que você tá falando? Eu tô alucinando. E acontecem várias coisas desse jeito que entra num tipo de catarse, entra num estilo fantasioso em que a floresta começa a se tornar, começa a ter elementos mais místicos, elementos mais misteriosos, sabe? E a gente não sabe o que está acontecendo, se é coisa da cabeça dele, se ele está alucinando, se a floresta de fato influencia a consciência dele para essas coisas. Tudo isso encapsulado nessa jornada infinita da busca, que ele não almeja um resultado, ele só quer estar nesse processo de busca, ele só quer estar nessa jornada. Isso torna o Alvar Maior um personagem muito enigmática dentro dessas histórias dos quadrinhos, porque ele parece ser intangível, né? Tudo que acontece com ele, as pessoas morrem em volta dele, nada acontece com ele, ao mesmo tempo que ele sabe daquele lugar, ele sabe daquela região, ele sabe se virar naquele lugar, ao passo que ele não tá nem aí pro que vai acontecer, ele só quer participar desse caminhar. Isso me pegou muito no Alvar Maior. O começo do livro eu tava lendo, não tava curtindo, não tava pegando, mas tem uma parte que dá aquele estalo e você fala, caraca, isso é muito legal, isso é maravilhoso. E eu fiquei muito interessado de seguir a leitura do Alvar Maior. Vou ver se eu vou atrás das outras edições. E sério, é muito engraçado porque no começo, juro pra vocês, eu não tava ligando, eu tava assim, cara, eu só tô lendo aqui no automático e dane-se. Só uma leitura pueril como qualquer outra, mas aí começa. Quando ele encontra o tom, quando ele começa a entrar nesse rolê mais metafísico, mais misterioso, mais fabuloso, podemos dizer assim, aí a história dá uma guinada e tudo muda. Fica muito mais envolvente, fica muito mais interessante, porque agora a gente não tem só a busca no mundo físico, mas também tem a busca no mundo espiritual. E você começa a acompanhar algo que vai mesclando com o fantasioso, estilo aquele medieval fantástico, um capa e espada, com elementos fabulosos, tipo aqueles medievais que o cara vai enfrentar um dragão, que vai enfrentar alguma coisa que eu não gosto desse medieval fantasioso, mas aqui não tem esse excesso. Então você não tem ele lutando com bichinhos, então a história só fica mais rica à medida que vai se passando os capítulos, ela vai ficando mais metafórica, mais metafísica, mais meta. Vou dar uma meia-culpa aqui, eu não sou muito fã do estilo do Henrique Brett, eu prefiro muito mais o pai dele, porém aqui ele tá bem soltinho,
O traço ele tá muito bacana. Tem uma personagem com a mulher de cabelos encaracolados, assim, bem volumoso, que é lindo ver a representação do cabelo dela nas páginas, assim, uma coisa assim, ó, maravilhosa. Aqui ele tá muito bem. Não é o melhor trabalho dele, mas aqui ele tá muito, como que eu posso dizer, rígido, conciso, sabe? Ele não vai transitar naquele experimentalismo que ele faz em algumas obras, por exemplo, que ele puxa muito do pai dele, não. É que ele tá bem certinho e combina com o texto do Trilho, que é bem certo, é bem rígido, podemos dizer assim. O Trilho era um roteirista assim maravilhoso, que vale a pena ir atrás dos gibis dele. Estão publicando vários aqui no Brasil, né, de quadrinhos argentino e tal. Vale muito a pena ir atrás, recomendo. Então, Alvar Maior, ou então Alvar Major, da editora Lorentz, é uma leitura que vale a pena, recomendo para vocês, hein? Um beijo para vocês e até o próximo Gibizinho Lido.